Apvida acaba de inaugurar a terceira unidade para atendimento TEA. São 50 salas, diversos profissionais e especialidades para acolher os nossos clientes. Onde há inclusão, há vida. Onde há vida, há Apvida. A partir de agora, eu, ao invés de usar o formato de comunicação que geralmente que eu tenho usado com os outros candidatos e candidatas que me deram o privilégio de tê-los aqui no nosso quadrado para conversar sobre o futuro político da cidade de Manaus em forma de propostas, planos e sonhos a serem realizados. Eu vou mudar para dizer para vocês o seguinte, antes de eu, de uma forma mais profissional, apresentar a nossa ilustre convidada e protagonista do cenário político de Manaus na atualidade. Eu quero dizer para vocês que quando eu recebi a candidata a vice-prefeita de Manaus, Nancy Segadilha, aqui no estúdio, foi a primeira vez que nós nos encontramos. E eu percebi algo nela que eu preciso entregar para vocês, compartilhar com vocês. Ela passa na sua comunicação, nos seus gestos corporais, uma ternura muito grande, que é muito fácil de você perceber e traduzir e entender através do brilho constante que ela tem nos seus olhos ao encontrar as pessoas, ao se comunicar com as pessoas. Então eu estou muito feliz por isso, porque ela mesma tirou de mim toda uma carga de tensão que eu tinha, baseada nos questionamentos. Como será a nossa comunicação? Como será o nosso encontro? E por que eu fiz isso? Porque se trata de uma pessoa extremamente especial. E ela veio aqui trazer para a gente, eu tenho certeza, e isso eu quero deixar claro para vocês, que ao falar com o meu coração, ela veio aqui na minha leitura trazer para vocês propostas, planos, mas principalmente revelações para milhares de pessoas que com certeza passarão a ter um olhar diferenciado em relação à sua qualidade de vida, a esperança de ter em Manaus, devido à sua condição pessoal, um ambiente melhor e que seja permeado, principalmente porque eu acho que isso falta muito, pelo respeito. Pessoas como a Nancy são facilmente expostas à falta da ignorância de tratamento, principalmente, e de respeito no relacionamento, nos direitos dela, que ela naturalmente tem adquiridos. Talvez muita gente não esteja nem entendendo o que eu estou querendo dizer, mas escutem só isso. Escutem só isso. A Nancy, uma pessoa muito especial, ela se torna muito mais especial por causa disso aqui. A Nancy Segadilha, ela é advogada, pós-graduada em perícia criminal e ciência forense pelo IPOG, é ativista da causa da pessoa com deficiência, é a primeira tetraplégica a saltar de paraquedas no Brasil. Ela é também a idealizadora, da campanha Inclusão, Dever de Todos, de conscientização sobre o papel da sociedade na construção de um mundo mais inclusivo. Foi justamente isso que eu tentei traduzir, envolto da minha emoção de conhecê-la e da minha alegria de estar aqui com ela.
inclusivo, e que muita gente ainda não traduzia direitinho essa palavra no seu comportamento. Ela presidiu a comissão de pessoas com deficiência da OAB no triênio de 2016 a 2017 e 2018 e o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência do Amazonas. Ela foi secretária executiva da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Amazonas e secretária executiva da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Estado do Amazonas, a SEJUSC, e atualmente está vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas e vice-presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a CEFOAB, também como conselheira suplente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Deficiente. Ela recebeu a medalha da Ordem do Mérito Acadêmico da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, o ESMAM, o primeiro prêmio de Direitos Humanos da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Amazonas, a Cruz do Mérito Jurídico da Câmara Brasileira de Cultura, e ela também é membro da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, diretora de inclusão na Seccional Amazonas, faz parte da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica e recebeu a medalha do Mérito Cultura Gaetano Antonaccio da Academia de Literatura, Arte e Cultura da Amazônia, a LACA, e faz parte com a cadeira de número 245. Eis aqui alguém que esbanja ternura e, ao mesmo tempo, esbanja capacidade e qualidade para conversar com a gente sobre ocupar o cargo de vice-prefeita da cidade de Manaus. Vamos ouvi-la? Nancy, misturei falar com o coração e ler o seu CV profissional, mas eu acho que eu não poderia deixar de fazer isso. Seja muito bem-vinda ao nosso pedaço democrático, no qual você passa a dominar completamente a partir de agora. Humberto, eu que agradeço todo o carinho que você tem comigo e obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de Nancy Segadilha e de como está sendo difícil uma campanha, uma pessoa tetraplégica numa cidade completamente inacessível, está sendo na raça, na vontade de transformar Manaus. Nancy, em que momento e o que houve? Como foi que isso aconteceu? Para de repente você decidir com corpo e alma a entrar na política e se dedicar a compartilhar as tuas realidades, o conhecimento profundo que você tem, você acabou de revelar isso, pelo menos o fio da meada você já nos deu, das dificuldades, dos perrengues que milhares de pessoas em Manaus têm que enfrentar no dia a dia. O que te motivou e o que você quer como vice-prefeita de Manaus que te beneficie a tua condição e, consequentemente, no sentido lato, vai beneficiar tanta gente? Humberto, você falou todo o meu currículo, né, nessa questão da experiência, mas o que me motivou é o fato, eu não nasci uma pessoa com deficiência, eu me tornei uma pessoa com deficiência em virtude de uma freada desviando de um buraco na estrada do turismo. Uma freada a 60 km por hora, só foi o chicote. Eu perdi todos os movimentos, do pescoço para baixo, só mexi os olhos. Então ali começou a minha luta pela vida. Saí daqui de UTI aérea de Manaus para São Paulo, porque eu sentia o toque, mas eu não mexia. Depois que eu fiz a cirurgia em Manaus, eu não sentia mais nada. Tive minha primeira parada cardiorrespiratória e já fui entubada. E ali os médicos falaram que a chance era de 5% de sobrevivência em um estado vegetativo. E meus pais não aceitaram, tiveram que assinar
autorização para me retirar, para me levar para São Paulo, e falaram que eu poderia ir para a China e eu iria falecer no ar. Então eu cheguei muito mal em São Paulo, tive mais 5 paradas, 7 meses numa UTI. Então assim, foi um sofrimento intenso, muito intenso. Quando eu lembro assim, eu falo, meu Deus, eu sou cristã, então hoje eu vejo que na minha última parada, que ela foi induzida por uma técnica de enfermagem, que estava de plantão virado, ela colocou 2 gotas a mais de Berotec. Era para ser 3, ela colocou 5. Induziu a minha última parada. E aí eu lembro do médico falar, se ela não voltar em 10 minutos, ela volta um vegetal. Então ali naquele momento eu já estava, meu Deus, me leva. Se eu tinha feito algum mal a alguém, eu estava pedindo perdão, mas eu não aguentava mais aquele sofrimento. E aí eu acordo de novo pelo aquele relógio de MEP que eu olhei durante 7 meses. E aí eu entendi que era missão. Missão a gente cumpre, né? Aceita. E nunca mais eu questionei sobre isso. E aceitei. Melhorei, consegui ser transferida para o Sara Kubitschek. Foram 1 ano e 6 meses de reabilitação. Fui para cima de um cavalo sem mexer nada. Então eu me dediquei bastante para poder recuperar o que eu pude com a plasticidade neural. E aí a vida novamente me dá uma volta de 360 graus. O meu pai está com 98% das veias do coração entupido e ele foi fazer o stent, né, cateterismo, não conseguiu desobstruir, que ele teve que fazer a cirurgia de ponte safena. E deu as 48 horas de risco, ele parou e eu fui parar na UTI que o meu pai estava morto. E ele sempre foi o meu herói, ele era juiz. Foi com ele que eu tenho esse fascínio pelo direito e foi com ele que eu aprendi a lutar por uma causa. Hoje a minha mãe fala, ele também falava, que não me queria na política. Mas eu percebi que só você sendo a voz e a cara para você poder mudar a política para a pessoa com deficiência. Eu amo PET, mas a gente tem representante de PETs, mas a gente não tem uma pessoa com deficiência. Então foi aí que eu fui movida em fazer algo para contribuir com as pessoas com deficiência. Nancy, você está dizendo que as pessoas com deficiência hoje, na realidade atual em Manaus, elas não têm uma voz. Não. E você então quer se tornar, principalmente, dentre outras coisas, a voz dessas pessoas dentro do âmbito político da cidade de Manaus? Sim, não só das pessoas com deficiência, mas de todos aqueles que vivem à margem de uma gestão atual. Falo da mulher, falo da mãe solo, né? As pessoas desempregadas, as pessoas hoje que vivem de um benefício BPC. E é muito difícil para uma mulher mãe solo se ingressar num mercado de trabalho sem poder deixar seu filho numa creche, sabe? Eu vejo mães atípicas lutando por mediadores. É um verdadeiro descaso. Então, é esse motivo que eu aceitei esse desafio de estar caminhando ao lado do Amor, que é uma pessoa com deficiência, ele também é autista, e de estarmos juntos transformando Manaus. É uma gestão voltada para pessoas. Abrimos mão do fundo eleitoral porque acreditamos que há possibilidade, sim, de fazer política séria sem dinheiro público. Nancy, tudo isso que você tem aí na cabeça nesse momento voltado para essas pessoas, as mães solos, os idosos, você tem planos, você já está desenhando projetos, medidas, saídas que sejam realmente execuíveis, porque, me permite te dizer, eu estou neste ramo aqui há muitos anos entrevistando muitos candidatos e a maioria promete e não faz. A maioria promete e não cumpre.
E também tem uma outra coisa que eu gostaria que você comentasse. Eu não percebo cobrança por parte dos eleitores das promessas desses camaradas. Você acha que os PCDs, essas pessoas que você mencionou, elas irão te cobrar? Elas terão mais naturalidade e elas têm, por causa da sua condição de vida, muito mais razões para cobrar a execuidade daquilo que você está propondo aqui para elas, porque você, como ninguém, sabe o que elas precisam. Sim. Cita algumas coisas também do que hoje as pessoas deficientes precisam em Manaus e que até hoje não lhes foi garantido, não lhes foi estendido, não lhes foi dado. Eu quero que elas me cobrem, sim, porque na verdade o lema "nada sobre nós sem nós" será implementado na nossa política, na nossa gestão. Você me fez uma pergunta excelente. O nosso plano é o melhor plano do Brasil, porque tem mais de 600 páginas, sim, mas é um plano que ele traz um mapeamento de todas as dificuldades da nossa cidade hoje, com propostas e soluções execuíveis. Não são promessas de campanha. Foram vários especialistas, são professores, cientistas da UFAM, da UEA e a própria comunidade. Quando eu falo da pessoa com deficiência, eu quero sim, e é com eles que eu vou construir a política pública. Nós teremos a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Vamos ativar o Conselho Municipal, a sociedade civil, as entidades que trabalham nesse terceiro setor, hoje com a pessoa com deficiência. Nada vai ser construído sem eles, porque o nada sobre nós será. E eu quero sim ser cobrada por eles, porque a gente vai ter a primeira gestão, vai ser referência, já é um momento histórico, né? É a primeira chapa inclusiva no Brasil. E a gente vai fazer uma gestão que vai servir de referência para o país inteiro, sem corrupção, com transparência, principal com a população de Manaus. Porque hoje nós estamos numa situação em que a atual gestão não tem nenhum tipo de transparência e respeito com a pessoa. Não só com a pessoa com deficiência, mas com a pessoa que mora em Manaus. Nós, manauaras, sofremos um descaso, o despreparo dessa atual gestão. Nancy, eu propositalmente, ontem à tarde, eu fui ali na Feira do Coroado e o interessante é que tem uma parada lá. E eu fiquei lá e conversei com algumas pessoas. E vi 2 pessoas com deficiência. E travei uma conversa com elas e eu disse para elas... e elas disseram que estariam hoje nos vendo aqui. Eu convidei essas 2 pessoas para nos assistirem. Elas disseram que estariam nos vendo. Eu perguntei para elas o seguinte. Eu disse, olha, eu estou entrevistando todos os candidatos à prefeitura, tanto o titular quanto a vice e o vice. E eu sempre cito, quando eu falo no transporte público, que andar de ônibus em Manaus é um inferno, na verdadeira acepção da palavra, porque o calor que nós estamos enfrentando agora torna a viagem de ônibus uma coisa... Outra coisa, ônibus a 12 km por hora em Manaus, quer dizer, eu estou dando alguns fatores que... E uma coisa, e no ônibus ainda tem a insegurança dos assaltos e veio aqui um secretário e disse para mim, de segurança, que tem uma cota aos bandidos para roubar 10 celulares por dia. Isso foi dito aqui. Então, tem a violência dentro do ônibus através do furto, tem o calor que é terrível, até o próprio motorista que não para. Me diz uma coisa, os ônibus não têm, a maioria, equipamentos Sim. para os deficientes. Me diz uma coisa, Nancy, eles disseram o seguinte, que ninguém fala dessa dificuldade de milhares, e eles disseram milhares, não foi, Ananias?
milhares de deficientes que não conseguem subir e descer do ônibus. Às vezes o ônibus não para, às vezes não tem lugar para ele sentar, não tem ninguém para ajudar, para botar o dentro do ônibus. E eles sentem isso como não só de respeito, mas uma humilhação, uma agressão, uma agressão à condição deles. Me diz uma coisa, como você vê isso e de que forma você acha que isso pode ser selecionado? Todo esse tempo eu tenho ouvido entregues 25 novos ônibus, entregues ônibus com ar-condicionado, agora mesmo entregue 10 novos ônibus modernos. Esses ônibus vêm com essa modernidade voltada para os deficientes? É do seu conhecimento, não é do meu, por isso que eu estou perguntando para você. Na questão do transporte público e a locomoção dos deficientes, como você vai se debruçar, Nancy? O principal... Você concorda com isso que eu disse, primeiramente? Claro, mais do que concordo. Hoje, a pessoa com deficiência ela não consegue sair de casa. É muito sacrifício. Não tem calçada até ela chegar na parada de ônibus, que às vezes nem tem a parada de ônibus. É só um local que fica esperando, embaixo desse sol, da chuva, dessa fumaça. E o transporte público ele vem com aquele símbolo internacional da acessibilidade e ele não tem o elevador e quando tem não está funcionando. E ninguém trata disso, né? Você notou? Ninguém fala sobre isso. Porque é muito fácil falar transporte público de qualidade. Não, tem que ter novos transportes públicos. Tem que parar com esses que estão maquiados, contratos superfaturados. Precisa de transparência. No nosso plano de governo, sustentabilidade e inclusão, eles caminham por todos os setores, porque a gente precisa na saúde, nas escolas, a gente precisa na segurança. Tudo. Então, quando eu vejo planos de governo de outros candidatos, eles não se preocupam com o mínimo. E essa população, quando eu falo da pessoa com deficiência, ela sofre capacitismo, ela sofre discriminação, ela sofre demais. Porque nós não somos considerados pessoas importantes, somos invisíveis. Então, o meu trabalho sempre foi buscar o primeiro passo, que é conscientizar. Tanto que você falou da minha campanha, inclusão, dever de todos. Mas eu vejo que só a política move a nossa vida. E é nela que a gente começa o primeiro passo. Primeiro, eu estou cansada da velha política. Se eu coloquei meu nome à prova ao lado do amor, é porque a gente vai fazer diferente. Porque eu já estou com 41 anos. Eu tentei ser candidata a vereadora, tive 2.200 votos, fui a mulher mais votada do meu partido, fiquei na segunda suplência, pessoa com deficiência norte e nordeste. Então eu falei, eu já abri as portas para outras pessoas. Também participei da eleição da OAB, estou como vice-presidente licenciada agora, da Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas, que é o lado assistencial da advocacia, que é um lado que me mexe muito comigo. E aceitei esse desafio, esse desafio, porque conversei com a Amon, dividimos os mesmos valores e princípios e queremos mudar Manaus. Com política séria, sem brincadeira, sem corrupção, sabe? Pessoas debocham do nosso plano, mas tem que ler o plano. A gente é o único que cobre tudo, todos os setores. O Ananias, ontem, ele disse assim para mim, eu gostaria muito de ter o seu comentário. Berto, vamos fazer uma coisa, senta aqui e você sozinho vai sair daqui desse ponto e você vai atravessar e vai lá para o outro lado onde tem uma escola. Lá na frente da feira tem uma escola e tem lá uma faixa de pedestre. Ele falou, Humberto, faz o seguinte, senta você aqui. Aí sabe o que foi que uma pessoa disse? Ouvindo ele me propor isso, ele disse, Humberto, você não vai conseguir. As pessoas dizem, tenta, mas ao mesmo tempo eles dizem, Humberto, você não vai conseguir. Humberto, quer dizer, de que forma, Nancy? Qual é o primeiro passo para mudar isso? Manaus
todo mundo é sabedor disso. Isso aqui não tem arborização, não tem calçadas. Anos e anos que eu ouço isso. Não tem calçadas em Manaus. As calçadas que estão aí, as que tem, são abandonadas. Como vocês vão abordar isso, a solução de um problema desse, principalmente para os PCDs? Roberto, eu nem iria falar isso, mas nessa campanha a minha cadeira de roda já quebrou 2 vezes. Olha só. Então eu não iria mesmo conseguir, né, Nelson? Eu não iria. Muitas pessoas não estão inseridas no mercado de trabalho recebendo o benefício, não porque eles querem receber o benefício, porque é um custo entrar no mercado de trabalho, até a pessoa chegar à porta do trabalho. Imagina, sair de casa já é um desafio, um transporte público que não te dá dignidade nenhuma, porque muitas vezes o motorista não paga. E isso é possível mudar, né? Se você tem certeza. Isso é mutável. Tudo é mutável. A questão da mobilidade urbana, a questão de capacitação dos profissionais. E vocês vão introduzir essa mudança, né? Vamos fazer a mudança. Hoje a gente está colocando o nome à prova para isso. Se eu não acreditasse que fosse possível, eu já não iria participar mais do pleito, porque eu achei que eu contribuí, abrindo espaço para pessoas com deficiência, contribuí com meus pares na OAB, na diretoria, e agora eu ia viver na Cícia Gatilha, 41 anos, ia cuidar de viajar, de alguns sonhos que eu fui impedida, estava no treino, tentar andar naquele exoesqueleto. Uhum. Era essa o meu plano, não era mais uma questão política partidária, mas a partir do momento que eu vejo que dá para fazer e mudar, dá. Aí eu aceitei. E aí eu falo para uma gente bom que você aceitou, né? Namorou e casou. Estamos que legal, casados. Que legal. Questão da política. Nancy, deixa eu te falar uma coisa. Vou falar só para ti. Vocês aí todos estão vendo, eu estou falando só para ela. Nancy, nós temos um segmento aqui no projeto A Hora do H, que é esse projeto aqui, que agora o segmento é eleições municipais, mas nós temos um segmento já há mais de um ano chamado Amores Muito Especiais. Eu recebi aqui especialistas, mães, recebi jovens, crianças com autismo, pais e mães que vieram aqui dar depoimentos, pessoas médicas, e algumas mães trouxeram seus filhos, quiseram mostrá-los aqui. E a coisa mais interessante é que algumas lideranças de associações de proteção, de defesa dos autistas e tudo, elas estiveram aqui. E nesse dia, uma mãe, presidente da associação, ela disse: Humberto, hoje que eu estou aqui com você, não tem os remédios deles para serem entregues e eles precisam tomar esses remédios sistematicamente, diariamente, eles têm que tomar. E lá não tem. Não tem. Aí ela disse, outra coisa, Humberto, não tem na rede pública de saúde pessoas treinadas nos balcões para lidar com o meu filho, com a minha filha, porque ninguém foi treinado para aquele local, para ser colocado naquele local. Então me diz uma coisa, de que forma vocês, o amor, você acabou de dizer, é autista. Sim. De que forma, eu acho que os autistas, as mães, os pais, tem mãe que veio aqui e disse, eu não durmo, há dias e dias eu não durmo, por uma causa, o amor pelo meu filho, e eu não quero que nada, porque ele não dorme de noite, eu não vou dormir também, eu estou cuidando dele. Então, de como vocês, e ele precisa de remédio para dormir tudo, de como vocês, o amor autista, conhecedor dessa realidade como ninguém, porque ele é de como vocês vão abordar a causa autista. Por exemplo, veio uma médica aqui e me deu uma cartilha, eu posso até passar para você essa cartilha, me deu essa cartilha que ela bolou e ela entrega para as amigas e tudo.
De que forma vocês vão abordar essa questão dos autistas, que são questões com as quais lidam milhares de famílias em Manaus? Humberto, obrigada por fazer essa pergunta. Eu estive agora em São Paulo, fiz uma visita na CD, porque nós não temos nenhum centro de reabilitação aqui em Manaus. Não existe? Não. Hoje temos entidades do terceiro setor que fazem o papel da ponta nesse sentido. E foi muito importante ir na CD, porque eles têm um termo de cooperação. Nós, no nosso plano, nós vamos criar centros integrados de acessibilidade, um em cada bairro, para facilitar o acesso dessas pessoas ao centro, né? Já que o transporte público ainda não é extremamente acessível, nunca foi, essa questão da mobilidade urbana. Então, na ACD, eles trabalham com tecnologia avançada, com reparação de cadeira de rodas, criação de prótese, tudo adequado para a pessoa com deficiência, para dar qualidade de vida, preparar essas pessoas para entrar na sociedade. E do autismo, alguns precisam também dessa reabilitação, pessoas com deficiência, como de uma forma geral, que o autismo é uma pessoa com deficiência pela Lei Brasileira de Inclusão. Então, a falta de medicação, a gente sabe, hoje não tem dipirona na UBS. Essas mães pedem... Dipirona é básico, é? Isso é básico, dipirona. E não tem hoje? Quanto mais as medicações que essas crianças precisam, porque elas estão desregulando. O que elas ganham em físio, fono, em toda uma questão estrutural, dependendo do grau do autismo, elas desregulam, então perdem com fono, com tudo. E isso eu vi muito na pandemia. Mas hoje uma gestão municipal que não oferece nem fralda, dipirona, não tem acesso, é muito difícil. A educação também. Eu vejo mãe pedindo para ser mediadora do seu filho, que a escola não tem preparo, não tem capacitação. Mediadora significa na comunicação do filho com a professora. Isso, e o relacionamento com os coleguinhas. Sim. E tudo. Esse é o papel da mediadora? Do mediador. A escola tem que estar preparada, o ensino regular, para dar qualidade de ensino para aquela pessoa, independente do nível dela de comprometimento. Então tem o profissional de apoio escolar também, tem as salas que tem que ter esse amparo, esse reforço, para que ele possa seguir a vida dele tranquilamente. Eu fui ontem a uma farmácia e quando eu cheguei ao caixa, eles me disseram: o senhor poderia ajudar com uma fralda para o GAC? Ele disse: o senhor poderia comprar uma fralda? Isso foi ontem. Aí eu falei: sim, claro. Aí eu comprei uma fralda. E eu quero até pedir, em nome do GAC, que eu tenho a maior admiração pelo trabalho que eles realizam, que vocês, se vocês puderem, comprem essas fraldas nas farmácias, para ajudar. As porque o caixa disse para mim uma coisa interessante, São Humberto, o que falta lá é justamente materiais básicos como esse, de alta necessidade. E é por isso que a gente comprou essa ideia. Você e o Ramon irão e não abrirão mão de um movimento, de um envolvimento estreito, mais forte, com associações assim como o GAC, para que a prefeitura ajude, se já está ajudando, muito mais, né? Sim, claro, nós queremos sim fomentar as instituições que chegam lá na ponta, que abraçam essas pessoas. Para a gente é prioridade. Prioridade é a inclusão das pessoas. E quando eu falo pessoas, eu estou falando de todas as pessoas, não só a pessoa com deficiência, que a gente sabe que a nossa população está envelhecendo. Sim. Então é de todas as pessoas. E eu fico muito feliz em estar ao lado do Amon nesse sentido, por trazer esperança, sabe? Como vice-presidente da CAAN, nós criamos tantas oportunidades para a nossa classe, para os dependentes e associados. E se eu fiz isso dentro... O que quer dizer CAAN? É a Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas. Sim. Se a gente transformou a CAAN, a gente vai
eu, juntamente ao lado do amor, vamos transformar Manaus, de verdade. E eu tenho esse comprometimento. É algo que dói em mim, porque eu sinto a dor dessas pessoas. Eu sei o que é ser excluído, eu sei o que é sofrer um capacitismo, principalmente nessa eleição. Você sente o tipo de preconceito? Não, tentaram me reduzir à minha deficiência. Ela é só uma tetraplégica, ou ela é só apenas uma ativista. Você ouviu essas coisas nessa? Sim, ouvi. Meu Deus. Quer dizer, isso eu acho que deve ser o ápice da pobreza da alma, né? Ouvi. Uma pessoa falar desse jeito. São comentários, ataques em redes sociais. Eu tenho muitas experiências assim também com certas coisas. Eu cheguei num local para estacionar e uma senhora de 25 anos, talvez 30 no máximo, tinha acabado de estacionar na minha vaga. Né? Agora eu vou te contar uma história minha. E eu, com toda delicadeza, sem perder a ternura, eu cheguei perto dela e falei que ela tinha estacionado na minha vaga e que eu gostaria que ela saísse. E ela? Ela disse, dessa forma, ela disse para mim, tantas outras vagas por aí, porque ela já estava estacionada e eu estava estacionado ao largo do carro dela. Aí ela disse, e outra coisa, eu só vou ficar 1 ou 2 minutos. Eu queria resumir essa história triste. Eu fiz ela sair. Ela saiu, tá? Ela saiu. Mas para o seguinte, Nancy, quem ocupa a vaga de um idoso, a vaga de um autista, a vaga de uma pessoa deficiente, essa pessoa não tem direito a ficar lá nem 1 minuto. Não. Porque as pessoas usam a desculpa de eu só vou ficar 1 minuto, eu vou ali rapidinho. Essas pessoas não têm direito de ficar nem rapidinho, nem 1 minuto. Essa vaga não pertence a elas, elas têm que ficar 100 quilômetros longe dessa vaga. Vocês pretendem, na prefeitura, eu já estou imaginando vocês da prefeitura, vocês pretendem campanhas educativas porque o povo do jeito, eu olho dessa forma, uma camarada, e vou dizer uma coisa para você, ela saiu da minha vaga porque eu fui quem eu sou. Sim. Entendeu? Eu impus a minha condição social. Eu não fui uma pessoa com humildade que chegou lá, por favor. Não, eu cheguei, mas ali estava, e eu só reagi por causa do que ela me disse. Procura outra vaga, e eu com meu cartãozinho lá, que eu passei 1 hora para pegar, sim. Aí a mulher disse para mim que eu não posso, da minha vaga. Vocês vão encetar essas campanhas, né, sistematicamente, para conscientizar que os PCDs, os autistas, quer dizer, as mães solteiras, todo mundo, os idosos, merecem realmente respeito, e que preconceito é a pior coisa que existe. É o maior defeito de um ser humano. Preconceito mata, né? Preconceito mata. E o respeito, sim, a gente tem toda essa questão de conscientizar a sociedade. A gente pode construir uma sociedade mais justa, plural e inclusiva. Eu sempre acreditei Agora, nisso. A campanha é fundamental, não é, Nancy? Campanha. E você não vê nada, veio uma mãe aqui que disse, lembrei, desculpe eu te interromper, Nancy, mas a mãe disse, olha, Humberto, quando botaram a gravatinha do autista lá nos estacionamentos, o símbolo do autista colorido, disseram, puxa, agora até gay tem a vaga deles, porque era um símbolo colorido. Por que não conscientizaram as pessoas de que aquele símbolo ali é direcionado para os autistas? E hoje eu vim até de verde, porque nós estamos no Setembro Verde, em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que é no dia 21. Qual é o dia? Dia 21 de setembro. 21 de setembro. Verde, que traz esperança, árvore, né? Leva isso. E eu sou tão a favor de campanha de conscientização que eu soltei de paraquedas. Olha, eu vou falar uma coisa, me explica. Você saltou de paraquedas? Soltei de paraquedas.
Naquele salto eu levei todo mundo comigo, todas as pessoas com deficiência, todas as pessoas que precisam Fantástico. ser inseridas na sociedade. Tu achas que eu teria coragem de fazer? Até hoje eu acho que eu não tenho. Não sei, eu acho que tu tem sim. Eu tenho, é? Tu brigou pela vaga, eu acho que tem. Tá aí, ó. Pronto. Tá aí a semente, né, Nancy? Tá a semente. E foi aqui em Manaus que você saltou? Foi aqui em Manaus. Foi no dia 13 de julho de 2019. No dia do rock, eu também amo rock. Opa, Aí, que legal. Fizemos... Eu amo jazz. E fizemos história, mostramos que o céu literalmente é o limite, o Stanley saltou. Que lindo. Fizemos o impossível. E isso chegou até a rede nacional. A Fátima Bernardes me chamou Foi para mesmo? um encontro. Foi no dia 19/9 de 2019. Estive com Fatinha na Globo. Lindamente. 21 minutos falando sobre os direitos da pessoa com deficiência, sobre a importância da inclusão, mostrar que nós somos capazes, porque muitas vezes o emprego disponibilizado para a pessoa com deficiência é sempre chão de fábrica, nunca cargo de diretoria. Chão de fábrica, né? É. Tem uma empresa aqui, que eu não posso citar o nome, que ela prefere pagar a multa a contratar a pessoa com deficiência. Então, conscientização é o primeiro passo, sim. Vamos bater forte. Eu acabei de... Eu não quero nem entrar nesse negócio dessa empresa, porque aí eu não vou te provocar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você tem conhecimento... Eu acabei de pensar nisso. Eu sou de Gêmeos, aí eu tenho essas coisas. Pá, de repente... O prédio lá da prefeitura, que é antigo a beça, né? E faz tempo que eu não vou lá. Ele é todo adaptado para a movimentação. Não, é ou não do teu conhecimento? É porque eu vou te falar uma coisa, o Davi está vindo aí, o prefeito atual está vindo aí para eu entrevistar, eu vou perguntar isso dele. Mas é do teu conhecimento se é adaptado para deficientes físicos esse prédio lá, né? Provavelmente não, eu não conheço. Ah, você não conhece, então tá bom. Mas eu recebi algumas denúncias daquele lançamento ali do centro, que a acessibilidade não está completa. Ah, daquele mirante lá? É. Aquele mirante lá no centro? Algumas pessoas denunciaram e tudo, eu não conheço o espaço. Falaram que a acessibilidade não está correta. E isso deve retratar para ti que é uma norma, né? A acessibilidade nunca está completa como foi completa a obra, como foi completa. Não é, Nancy? E isso acontece, a gente vê pelo asfalto da cidade. Você vê um camarada lá, ó, me disse, você não vai conseguir, Humberto. E eu vendo lá o outro lado da rua e ele me disse, você não vai conseguir. Não é interessante isso? É. E eu não sou deficiente físico, quer dizer, repara só. Deixa eu falar uma coisa, que pergunta eu não te fiz e que você gostaria de abordar aqui agora? Algum assunto que você gostaria? Pode soprar para ela, sopra. Eu já estou tão envolvida. Que assunto você gostaria de abordar? Qual? A questão das creches, né? Pronto. Então eu vou fazer a pergunta, tá? Pronto, ela me deu a dica. Já teve prefeito aqui em Manaus que disse o seguinte, eu sou testemunha disso. A vantagem é que eu digo as coisas, eu digo, eu sei o que eu estou dizendo. E disse que ia fazer 1000 creches. Tá aí, tá documentado em todo canto, é só procurar, ok? E não fez nem 10. Eu sei que não fez nem 10. Me diz uma coisa, qual é o quadro atual, demanda e realizado na cidade de Manaus? De creches em Nancy? Tem 23 creches apenas. Estamos falando no universo de 0 a 3 anos, de 160 mil pessoas esperando o sorteio, que é um pouquinho a vaga é por sorteio, é? Não tem transparência. Bora lá, Nancy, quantas crianças? Tem 23 creches apenas. E num universo de 160 mil, de 0 a 3 anos. Ok, então você me abriu a porta para eu te perguntar outra coisa. Eu sou testemunha, vejam bem, eu estou dizendo isso, hein? De muitas crianças que ficam em casa. Eu vi agora, neste ano, eu visitei casas na periferia onde as crianças estavam sozinhas, sem os pais. Eu falei com elas pela fresta, assim, conversei com elas. E os pais vão trabalhar porque não tem onde deixá-las e ficam trancadas dentro de casa. Esse universo deve ser grande, você tem conhecimento disso? Esse é um universo muito grande.
Por falta de creche. Por falta de creche. E no nosso plano de governo, agora na nossa gestão, 1º de janeiro a gente quer já dobrar 50% esse número de creches e zerar essa fila no nosso Isso já é uma meta realizável, pelo que você está falando. Eu estou sentindo firmeza aqui. Já é realizável. Vocês vão dobrar, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, o número de creches que tem aí, que são 23. E é um processo nebuloso, esse sorteio. Ninguém sabe, não tem transparência, você não sabe seu número na fila. Como será que surge a demanda para sortear, né? Quer dizer, tá aqui as creches todas ocupadas. De repente, ok, vamos sortear 3 crianças. O que será que acontece aqui, né? Mas deixa para lá. Fica difícil. Você vai descobrir, sendo eleita pelo povo, pelo... Porque no primeiro dia vai ser reduzido o IPTU e entra com a auditoria. A gente vai saber onde está o gargalo da prefeitura e os criminosos vão ter que ser responsabilizados com o rigor da lei, da justiça. 2 de janeiro, vem aí. Messi, você tem 2 minutos ali para você falar com o seu coração, para você encantar os eleitores, mais do que você já encantou até agora. Você encantou a mim. Agora, esses 2 minutos são todos seus. Humberto, obrigada pela oportunidade, meu amigo. E aqui eu falo com você de casa, que está assistindo no celular, onde você estiver. Se você ainda é um dos 47% que estão indecisos, eu te peço uma oportunidade, um voto de confiança. Se você está cansado da política, dessa velha política, não quer mais saber de candidato, não quer ir votar, eu te peço essa oportunidade, esse voto de confiança, meu amor e eu. Vote no 23 por milhões de motivos, para ter esperança que Manaus pode e vai sim ser diferente, que sem corrupção, sem desvio de dinheiro público, com propostas execuíveis. Acredite, consiga mais um voto e dia 6 é 23 para transformar Manaus rumo à mudança, a uma nova política. Meu beijo e conto com vocês. Ela é uma pessoa emocionante. Nessa, agora eu vou te fazer uma revelação. Fala. Na nossa conversa. Eu sou tio de um autista, eu sou louco por ele. Ele é uma criança fabulosa. E eu saio dessa entrevista com um entusiasmo, com uma esperança a 1000 pelo que você falou. E parabéns e boa sorte. E agora, Nancy, é o seguinte, é com você, é comigo. Não esqueça. Não vote em ninguém, e isso é um pedido que eu tenho feito na abertura de todas as conversas que eu tive aqui com os outros candidatos. E não fiz isso na abertura com ela e vou fazer agora nesse fechamento. Não vote nos candidatos por causa da pesquisa, porque a pesquisa está dizendo não sei o quê, que o cara está não sei onde e que está todo mundo lá embaixo. Não vai nessa, não. A pesquisa é paga e a pesquisa é uma nuvem de um momento. Amanhã a pesquisa diz outra coisa. Outra coisa que eu quero pedir para você, motivado por tudo que ela disse, não venda, não troque o seu voto por nada, porque se você vender o seu voto, se você trocar o seu voto por uma cesta básica, você vai comprometer todos os resultados das propostas que ela acaba de nos entregar para milhares de jovens, crianças, mães que são casadas, que não são, pessoas que precisam de remédio, que não têm. Você vendendo o seu voto é um crime hediondo. Eu considero, é minha consideração. E a terceira coisa que é importante que eu quero te pedir, motivado por tudo que a Nancy acaba de dizer, é o seguinte: vote em alguém que, depois de acabada a eleição, você possa dizer, e aqui é hipotético o que eu estou dizendo, que pode se tornar uma realidade. Vote em alguém que você possa dizer, e eu vou dizer com o nome da Nancy, que você possa dizer no dia 7 de outubro,
ela me representa. Essas pessoas que ganharam a eleição, vereadores e os 2 que vão para a prefeitura, me representam. É isso que o eleitor tem que dizer no dia 7 de outubro. Se você não disser isso, são mais 4 anos de desperdício total. Obrigado, gente. Que vença o melhor. Mais uma vez, obrigado, tá? Obrigado, de coração. Que bom que você veio. Que legal levar tantos anos para conversar contigo. Muito legal. Ok. No dia 24, terça-feira que vem, o Davi Almeida vai estar aqui comigo. Tá? Eu estou prevenindo vocês. Até lá. A Apvida acaba de inaugurar a 3ª unidade para atendimento TEA. São 50 salas, diversos profissionais e especialidades para acolher os nossos clientes. Onde a inclusão há vida. Onde há vida, há Apvida.